nós surpreendemos com o conteúdo que está aí concentrado para reflexões assim mais profundas, mesmo para os espíritas. Eu acredito, como eu, há coisas aí pelo fato de não pensarmos e não estudarmos muito, a gente passa por cima sem naturalmente se aperceber disso. São três temas integrados, né? Vocês vão ver que um tem conexão direta com o outro, e como o conteúdo também é extenso, dá para 1h30, tem mais os comentários, eu acredito que dá para a gente começar já. Essa representação gráfica aqui, ela mostra o que o Espiritismo diz que é o Espírito, um ponto de luz que vai se ampliando, que vai se modificando, até na fase em que nós estamos, assumimos a caracterização humana, que é essa daqui, né, na direção do espiritual, que é naturalmente a nossa iluminação. E para chegarmos a termos essa organização, nós somos um corpo intermediário, que o Espiritismo chama de perispírito, que é o tal corpo espiritual das tradições orientais, principalmente no hinduísmo, né? Alguns pensamentos importantes. O ser humano é resultado do sistema integrado espírito, esquerda, corpo espiritual ou perispírito e corpo físico. O Dr. Joaquim Murtinho, que foi um médico homeopata, esse cara até devia ser algum superdotado, porque ele era engenheiro, depois foi fazer medicina, depois de desencarnado, tem uma mensagem dele no livro Falando a Terra, onde nós vamos encontrar mensagens também do Dr. Miguel Couto, que foi professor da Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro, lá no início do século XX, morreu acho que em 34, por aí, e foi realmente um acontecimento, o sepultamento dele comoveu a cidade inteira, tem até um hospital no Rio com o nome dele, Miguel Couto, né? E o Dr. Joaquim Murtinho diz que a saúde do corpo é reflexo da harmonia espiritual. Nós vamos ver por que isso na continuidade desse trabalho. O pensamento atua a feição de onda com velocidade superior à da luz, diz o instrutor do uso André Luiz, no capítulo 5 do livro Ação e Reação. E também nossa reação, no mesmo capítulo, está escrito: toda mente é dínamo gerador de força criativa, um processo dinâmico, e como nós vemos aí no conceito anterior, é uma velocidade superior à da luz, ou seja, isso está permanentemente, de uma certa forma, nos envolvendo, nossas criações mentais, numa velocidade extraordinária e provocando repercussões na nossa estrutura intermediária, na nossa estrutura física, e ao mesmo tempo carregando para o espírito, que é o inconsciente, onde está o inconsciente profundo, todas as informações daquilo que sucede no nosso entorno e no nosso corpo físico, né? Alimentação, descontrole emocional. Nós vamos ver uma série de conteúdos assim interessantes na sequência. A primeira abordagem é sobre a mente. E aqui começamos com a primeira pergunta, que é uma pergunta que os espíritas talvez devessem se fazer. A doutrina espírita define o espírito como a individualização do princípio inteligente. Esse princípio inteligente, ele é realmente uma coisa que o Leibniz chamaria de mônada, lá no século XVII, século XVIII, né? E na realidade transita pelos diferentes reinos da natureza, desenvolvendo assim, condicionamentos que vão, de uma certa maneira, se desenvolver assim mais acentuadamente na condição humana quando a inteligência começar a aflorar e se desenvolver mais ainda. Então é a individualização do princípio inteligente que nos leva a crer que antes da condição humana, que é essa aqui, ele, o espírito, estava em processo de formação. É possível ter-se uma ideia de como isso se dá? E o médico André Luiz, ou o pseudônimo André Luiz, que esconde, segundo o Marcel Souto-Maior no livro Por Trás do Véu de Ísis, numa entrevista com o Valdo Vieira, o Dr. Valdo Vieira, que foi médium do Dr. André Luiz, que na verdade, segundo eles dizem lá, é o Carlos Chagas, o professor Carlos Chagas, grande sanitarista brasileiro, um grande contribuidor do desenvolvimento da medicina no Brasil, diz o seguinte, repassando conceitos obtidos na espiritualidade e sintetizados no livro Evolução em Dois Mundos, que
que vai falar sobre não só da evolução do princípio espiritual na Terra, mas também do princípio material. O princípio inteligente, diz, gastou desde os vírus e bactérias das primeiras horas do protoplasma na Terra mais ou menos 15 milhões de séculos a fim de poder, como ser pensante, embora em fase embrionária da razão, lançar suas primeiras emissões do pensamento contínuo. É esse dado, esse elemento que vai, de uma certa maneira, definir o espírito. Diz mais: aprendida a constituição mecânica das palavras com seu exercício incessante e fácil, a energia mental do homem primitivo expande gradativamente o pensamento que se dilata e coloca também, pela compreensão progressiva entre as criaturas, que é essa comunicação, por intermédio da palavra, fundamenta-se no cérebro o pensamento contínuo, transformando as ideias relâmpagos que os animais irracionais têm, segundo o espírito Emmanuel, segundo o próprio André Luiz, e o André Luiz, no livro também Evolução em Dois Mundos, diz que o cão talvez seja a forma mais avançada, mais próxima da humanização dentro dessa escala da animalidade. E as ideias fragmentos da crisálida da consciência, que está lá no mineral, no reino animal mais desenvolvido, em conceitos e intuições, traduzindo desejos e ideias. Bom, a teoria evolucionista amplia-se sobremaneira, considerando que o princípio inteligente desenvolve rudimentos da memória no reino mineral, da sensibilidade no reino vegetal e o instinto com ideias fragmentárias no reino animal e irracional dos aselvajados aos domesticados. O pensamento contínuo é, então, um divisor entre uma etapa e outra, ou melhor, fator determinante no processo evolutivo a partir da fase humana. Aquela escala colocada ali do reino mineral para o vegetal, do vegetal para o animal irracional, ela é exatamente a mesma que a síntese do conhecimento espiritual da Índia alcançou depois da evolução das teorias védicas e que foi, de uma certa maneira, compilada no hinduísmo, que se perdeu depois na continuidade do tempo por causa da ambição dos que, de uma certa maneira, detinham o poder sobre essas ideias. Segundo informações de pessoas que estudam o assunto, mesmo a mesma preocupação com o poder e com o dinheiro foi que desvirtuou totalmente o sentido disso. Grande parte desses conhecimentos tinham chegado através de migrações no Egito, onde aqueles espíritos que lá estavam na fase compreendida das dinastias, talvez um pouco antes, até o fim delas, na realidade o transformaram em conhecimentos esotéricos e exotéricos, dividindo aquilo que era acessível apenas a um grupo minoritário, que é o esotérico, e aquilo que era usado para, de uma certa forma, controlar a sociedade, as criaturas humanas, que de uma certa maneira se empolgam, se impressionam muito com figuras, com analogias, né, com fantasias, como hoje nós nos, de uma certa forma, impressionamos com o politeísmo que continuamos alimentando sem, na realidade, nos colocarmos na condição de monoteístas, né, ligados diretamente a Deus. Então nós precisamos aí dos santos, dos espíritos protetores, para termos a sensação de que estamos amparados. Então, respondendo à pergunta, o pensamento contínuo é então um divisor entre uma etapa e outra, entre irracionalidade e racionalidade, ou melhor, fator determinante no processo evolutivo a partir da fase humana. E Allan Kardec, lá em 1864, tinha escrito: o pensamento é uma força, é o atributo característico do ser espiritual. É ele que distingue o espírito da matéria. Sem o pensamento, o espírito não seria espírito. De uma certa maneira, ele amplia aquele conceito de um século ou dois antes, do René Descartes: penso, logo existo, não é? Que aí está mais ampliado, porque está considerando a parte espiritual. O pensamento, força viva e atuante, cuja velocidade supera a da luz, emitido por nós, volta inevitavelmente a nós mesmos, quer dizer, é um processo dinâmico, compelindo-nos a viver de maneira espontânea em sua onda de formas criadoras que naturalmente se nos fixam no espírito quando alimentadas pelo combustível do nosso desejo ou da nossa atenção. O desejo é o estágio imediato após o impulso. Emmanuel coloca, nós vimos lá no pensamento, que foi a primeira abordagem do ano passado,
que o primeiro, nós estamos integrados no sistema ao qual reagimos por impulsos. E esses impulsos se transformam em desejos, que se transformam em emoção, que se transformam no pensamento que vai resultar no sentimento, que é uma coisa racionalizada, né? O raciocinado. E mais, o pensamento, qualquer que seja a sua natureza, seja bom, seja ruim, é uma energia, tendo consequentemente seus efeitos. Se é bom, vai provocar efeitos salutares. Se é ruim, vai provocar efeitos prejudiciais no meio, no entorno, em nós mesmos, a médio e longo prazo. Diante disso, a capacidade de pensar não é derivada do corpo físico, para colocar de maneira clara que realmente tem algo antes. O pensamento não está no cérebro, como não está na caixa craniana, por incrível que pareça, foi Kardec que colocou. O cérebro é um instrumento do pensamento, como o olho é o instrumento da visão. E o crânio é a superfície sólida que se molda aos movimentos do instrumento. Se o instrumento for danificado, não se dá a manifestação, exatamente como quando se perdeu um olho, não se pode mais ver. Isso foi dito em 1860 pelo Allan Kardec. A transição da irracionalidade para a racionalidade se dá na Terra, ou seja, o animal irracional domesticado, que é aquele que o Espírito Emmanuel coloca no livro Mandato de Amor como sendo realmente o estágio que antecede a humanização, se dá na Terra. Essa caminhada é cumprida numa série de existências que precedem o período chamado humanidade, que não tem na Terra o ponto de partida da primeira encarnação humana, começando em geral nos mundos ainda mais inferiores, não sendo, porém, regra absoluta, podendo ocorrer como exceção. Está no Livro dos Espíritos. E o Santo Agostinho, o grande teólogo católico, ele no capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, nos apresenta uma escala de mundos. Começa com os mundos primitivos, onde estão esses seres em fase de transição, e vai caminhando na direção dos mundos superiores, dos mundos perfeitos. O nível em que nós estaríamos nesse momento, embora estejamos aí numa fase de transformação, de mudança, de reforma, é um mundo de expiação e provas que caminha para a condição de mundo de regeneração. E Santo Agostinho nos explica que cada mundo, na realidade, seria identificado pela qualidade dos espíritos que ali está habitando, pela condição espiritual, pela condição evolutiva desses espíritos, né? Nós estamos passando por uma mudança que faz com que nas diferentes esferas, e quem quer entender isso e não assistir, é só ver os mundos espirituais, que faz parte dessa série que desenvolvemos no ano passado, vai ver que do centro da Terra para fora existem assim, esferas que se interpenetram, se sobrepõem e que abrigam planos, subplanos e subplanos dos espíritos, né? Que ali estão aglutinados pela lei da afinidade, de acordo com o tipo de condição espiritual em que eles estão, saindo das encarnações que concluem, e nas fases mais próximas do centro estariam os espíritos retardatários do ponto de vista evolutivo. Considerando que os 20 séculos que nos separam de Jesus e os 35 séculos que nos separam de Moisés, para esse contingente que eles dizem ser de 30 bilhões de espíritos desencarnados sem nível racional, é um tempo demasiadamente curto, até porque a densidade demográfica da Terra começa a se acentuar no século XX, nos anos 50. Multiplica-se até 74, multiplica-se até 2012, mas nós chegamos hoje em torno de 8 bilhões aproximadamente de habitantes. Então ainda tem 22 bilhões lá na fila, e eles vêm se renovando constantemente, porque nascer e morrer, a Organização Mundial de Saúde estima que 200 mil pessoas morrem por dia na Terra, mas em contrapartida renascem muitos outros. E o tempo de vida útil, porque nós não vivemos, se vivemos 60 anos do ponto de vista assim, cronológico, na verdade só um terço constitui-se realmente um tempo de aproveitamento, porque um terço a gente vai dormir, não conta, e outro terço a gente está virando adulto, também não conta. Então, na realidade, uma existência de 60 anos, viveríamos, do ponto de vista de aproveitamento espiritual, só 20, que invariavelmente a gente joga fora com as preocupações circunstanciais, esquecendo que a vida é muito mais do que essa resultante da união masculina e feminina, e dos 60 anos numa estrutura que é perecível,
que é frágil, que é uma estrutura que tem tempo de validade, porque se não é pelo envelhecimento, algum processo patológico, algum desarranjo orgânico, ou o suicídio pode determinar interromper essa vida que nós estamos tendo aqui nesta dimensão. Qual o traço dominante nessa fase evolutiva? A faculdade dominante no estado selvagem, que lá no mundo primitivo está acontecendo, e por exceção pode acontecer aqui na Terra, passando da irracionalidade para a racionalidade, é o instinto, sistema límbico que a ciência descobriu no século XIX, o que não impede de agir com inteira liberdade em certas coisas, liberdade que se desenvolve com inteligência, que também está relacionado ao neocórtex cerebral, que é uma descoberta também relativamente recente no conceito aí da ciência. Ali eles falam que aquele sistema límbico se constrói ao longo de 600 milhões de anos, contra os 300 mil anos do sistema neocórtex, se não me falha a memória. Então, ali estão todos os reflexos condicionados nas fases anteriores, até chegarmos à animalidade irracional, e esses conteúdos eles vão se misturando quando a inteligência da fase posterior começa a se manifestar, e a ação de um contra o outro, o conflito de um contra o outro, que vai representando a autodescoberta e a evolução espiritual que é inevitável. O instinto é a força oculta, que é o reflexo condicionado que te leva a reagir na condição humana compulsivamente, impulsivamente diante dos desafios das provocações externas, que solicita os seres orgânicos a atos espontâneos e involuntários, tendo em vista a sua conservação. As anotações de vermelho fui eu que coloquei, mas todos esses outros conteúdos são do Livro dos Espíritos de 1857 e do livro A Gênese de 1868. Nos atos instintivos, que essa compulsão, um impulso que te leva, como nós vimos lá na personalidade, que foi um dos temas abordados no ano passado, não há nem reflexão, você age sem pensar, responde sem pensar, sem medir consequências, faz as coisas na ânsia de tirar proveito da situação imediata, sem medir também os efeitos que vai provocar na sua vida e na vida daquele que você está, de uma certa forma, usando para satisfazer, às vezes, sensações mais grosseiras. Nem combinação, nem premeditação. Todo ato maquinal é instintivo, impulso involuntário é instintivo. Já a inteligência revela-se por atos voluntários, refletidos, você pensa antes de fazer, pensa antes de falar, premeditados, combinados, segundo a oportunidade das circunstâncias. Denota reflexão, associação, deliberação, direção calculada, é um ato inteligente. Instinto é uma espécie de inteligência não racional através do qual todos os seres provêm suas necessidades. O instinto, porém, enfraquece-se pela predominância da inteligência, disse Kardec no livro A Gênese. O instinto também se aniquila por si mesmo. As paixões, que é talvez o ponto de partida para desenvolvermos a capacidade de amar, porque o Evangelho segundo o Espiritismo diz que no princípio somos só instinto, na condição humana. Mais avançados somos sensações, que é essas que nos provocam prazer, ou a sensação, a ilusão do prazer. E no estágio mais avançado somos amor. Só que o amor começa na paixão, que nos faz pensar que as pessoas não são propriedade, que muitas vezes somos, de uma certa forma, autorizados a dominar pessoas, dominar grupos e assim por diante, sendo domadas pelo esforço da vontade, quer dizer, já é uma atitude racional, dominar pelo esforço da vontade. Na primeira encarnação, o espírito está num estado de infância, semelhante ao estado de infância na vida corpórea. E o bebezinho, a gente sabe que não tem nem noção, ele está totalmente à sua mercê, à mercê da sua vontade, da sua atenção, do seu cuidado, porque senão ele acaba morrendo se não recebe alimentação, se não é higienizado e assim por diante. Sua inteligência apenas desabrocha o espírito na primeira encarnação. Ele ensaia para a vida. Numa escala assim imaginária, nós podemos dizer que 95% do que domina o espírito na sua primeira encarnação é o sistema límbico, que é o instinto, e 5% é a inteligência. Na medida que você vai repetindo experiências, vai acumulando aprendizados, você vai revertendo isso. Quando você estiver 95% inteligência e 5% instinto, você terá alcançado talvez a sua iluminação espiritual.
Para trabalhar pela sua evolução, o espírito precisará do chamado perispírito ou corpo espiritual. Em que momento ele se organiza? Bom, lá em Kardec nós vamos encontrar isso aí, ó. O corpo espiritual, ou perispírito, foi iniciado nos princípios rudimentares da inteligência, que é aquilo que começa a se manifestar quando você já está na fase humana. O instrumento perispirítico do selvagem deve ser classificado como protoforma humana, extremamente condensado pela sua integração com a matéria mais densa. Está para o organismo aprimorado dos espíritos, algo enobrecidos, como o macaco antropomorfo está para o homem bem posto das cidades modernas. E olha que interessante que o André Luiz capta aí. Em criaturas dessa espécie, nas fases iniciais da evolução, a vida moral está começando a aparecer, e o perispírito, nelas, ainda se encontra enormemente pastoso. Negócio louco, né? A gente tem ideia de que o perispírito já está pronto quando você vira gente. Mas na verdade não, ele também vem paralelamente se aperfeiçoando. E nós vamos ver por que na sequência. Por esse motivo permanecerão muito tempo na escola da experiência, porque num século nós não temos mais que 2 existências, muito raramente, só exceções. Num milênio não temos 10 existências. Então por isso que nós vamos permanecer muito tempo, até porque se o instinto domina nas fases anteriores, nós somos poligâmicos, nós não hesitamos em tirar proveito da criatura do sexo oposto ou vice-versa, na sensação de satisfazer realmente prazeres mais rudimentares, mais grosseiros. Como bloco de pedra rude sob marteladas, antes de oferecer de si mesmo a obra-prima, não tem forma nem nada, despenderão séculos e séculos para se refazerem os corpos espirituais dos espíritos em processo de evolução, usando múltiplas formas, inúmeros corpos em raças, localizações diferentes aqui na Terra, de modo a conquistarem as qualidades superiores que, em sutilizando a organização, conferirão novas possibilidades de crescimento consciencial. O instinto e a inteligência, pouco a pouco, se transformam em conhecimento e responsabilidade, e semelhante renovação outorga ao ser mais avançados equipamentos de manifestação. Isso está no livro Entre a Terra e o Céu, capítulo 21, foi escrito lá em 1954, mas os espíritas também desconhecem muitas dessas informações e veem ainda a coisa muito, de uma certa forma, superficialmente, né? Espírito, perispírito e corpo físico. Mas na realidade, vejam quantos detalhes já estão disponibilizados aí pela espiritualidade, até porque a série Nosso Lar, que começou em 1943, ela é uma contribuição do André Luiz, no sentido de que nós possamos ter elementos para reflexão, além daquilo que o Kardec coloca, que o Kardec disse que o Livro dos Espíritos, que é a base de tudo, não era um livro fechado, um livro completo, era apenas o ponto de partida de inúmeras outras informações que deveriam ser acrescidas a ele, e se em algum momento alguma das coisas que ali estivessem em desacordo com aquilo que a ciência coloca, era necessário reformular os conceitos, porque podem ter havido falhas na sua consecução. Para se relacionar com a vida, o espírito se vale de um instrumento chamado mente. O que vem a ser? André Luiz volta ao assunto. A mente humana, ainda que indefinível pela conceituação científica limitada na Terra, é o centro de toda manifestação vital no planeta. Lá em André Luiz a gente vai encontrar também que a mente emana do espírito. É um instrumento criado pelo espírito para aspirar, canalizar e modelar a energia espiritual, extravasando seus impulsos ou aplicando-a para os fins que tem em mira. É a sede do raciocínio que guia nossos atos. A mente é o espelho da vida em toda parte. Está no livro Pensamento e Vida do Emmanuel, 1958. Pode ser comparada a espelho vivo que reflete as imagens que procura. Está no livro Leis de Amor, 1963, Emmanuel. Nossa mente é uma entidade colocada entre as forças inferiores e superiores, com objetivos de aperfeiçoamento. Está no livro Libertação, capítulo 2. É um núcleo de forças inteligentes gerando plasma sutil. Então é daí que emana o pensamento, ou seja, é um filtro que irradia aquilo que é, na verdade, o espírito, que a esterilizar-se incessantemente de nós,
oferece recursos de objetividade às figuras de nossa imaginação, sob o comando de nossos próprios desígnios, porque ao longo dessa trajetória, aquele inconsciente foi construindo e arquivando imagens, e nós ainda pensamos analogicamente, nós não conseguimos pensar digitalmente, né? Então nós precisamos das referências que a nossa memória tem guardada dentro de si e que, misturadas pelos estímulos, pelos impulsos, pelas situações, pelos desafios, pelas provocações, vão provocando realmente essa imaginação que vai criando novas condições diante de nós. Toda a mente vibra na onda de estímulos e pensamentos em que se identifica, gerando o espírito em si mesmo inimaginável potencial de forças eletromagnéticas, porque o pensamento realmente tem peso, tem cor, tem cheiro, e ele, na verdade, provoca reações, por exemplo, através da canalização da energia que o passe, que o reiki, que o jorei, que o toque terapêutico, e todas essas múltiplas opções que são oferecidas para nós estudarmos hoje e utilizarmos no processo de cura, por exemplo, de amenização dos efeitos das patologias que o homem carrega consigo, são possíveis de provocar, exteriorizando nessa corrente psíquica os recursos e valores que acumulou em si próprio. Então eu sou imbuído de muito boa vontade, eu quero ajudar o meu semelhante. Está no livro Mecanismos da Mediunidade, capítulo 12. Eu penso o bem dele, esse pensamento na realidade repercute dentro de mim, extraindo de mim mesmo as emoções de compaixão, de solidariedade, que vão filtrar-se através das minhas mãos, potencializadas pelos espíritos, como nós vimos uma abordagem sobre cura doenças há uns 2 meses atrás, que está hoje lá na internet. Cada tipo de mente vive na dimensão com que se harmonize. Então, nós, na realidade, mesmo aqui misturado com os seres humanos, nessa sala de aula, cada um de nós está absorvendo isso de acordo com a sua capacidade de percepção, de conhecimento, e vai processar isso ou descartar de acordo com aquilo que pode lhe ser útil. E às vezes, naturalmente, sem apercebermos disso, vamos irradiar ao nosso redor aquilo que conseguimos acessar num estágio constantemente progressivo. Procederam acertadamente aqueles que compararam o nosso mundo mental a um espelho, que o Emmanuel falou ali atrás. Refletimos as imagens que nos cercam e arremessamos na direção dos outros as imagens que criamos. Olha que interessante essa dinâmica, essa dualidade, essa dicotomia também. E como não podemos fugir ao imperativo da atração, porque nosso pensamento é um ímã, somente retrataremos a claridade e a beleza se instalarmos a beleza e a claridade no espelho da nossa vida íntima. E se eu vejo tudo negativo, eu não posso ser veículo para que o positivo se manifeste. Eu tenho que me metamorfosear, eu tenho que me transmutar. E isso, naturalmente, não é uma coisa que acontece por um dom divino, né? É conquista individual. Os reflexos mentais, segundo a sua natureza, favorecem-nos a estagnação ou nos impulsionam a jornada para frente. Porque cada criatura humana vive no céu ou no inferno. Aquele que está extremamente negativo, deprimido, depressivo, rebelde, revoltado, angustiado, está no inferno. E aquele que vê, de uma certa forma, o aspecto positivo de tudo, que é uma conquista também, já está no céu, metaforicamente. Que edificou para si mesma, nas reentrâncias do coração e da consciência, independentemente do corpo físico. Por quê? Observando a vida apenas como transição entre 2 tipos da mesma experiência, no hoje imperecível. Está nos Domínios da Mediunidade, um livro lá dos anos 50, do André Luiz. Aí a ideia do que é o corpo mental, porque se nós temos a mente, que de uma certa forma vai nos tornar perceptíveis na realidade tangível ou não, né? Nós temos o corpo mental, que nós vamos ver o que é e que o André Luiz vai nos explicar. O corpo mental é o envoltório sutil da mente. Ali está uma representação, né, das 3 estruturas, e revestindo a tal da mente que está o chamado corpo mental. O corpo espiritual ou perispírito retrata em si o corpo mental que lhe preside a formação. Nós vamos ver que o André Luiz coloca uma coisa que os espíritas também não se aperceberam. A cada nova existência nós vamos ter um novo corpo espiritual. Porque se eu sou desse jeito aqui, com essa configuração, na próxima existência, como é que eu vou entrar numa célula que só dá para ver em microscópio eletrônico e, de uma certa maneira, sofrer as alterações naturais
em decorrência das contribuições genéticas de meu pai e de minha mãe nas células que me serão cedidas para que um novo corpo se forme em torno da estrutura principal, que é o espírito. Nós precisamos do corpo mental, que de uma certa forma vai organizar esse corpo espiritual, que nos será identificação até a nova encarnação que se repetirá aqui na Terra. O corpo espiritual, diz André, apresenta estados morfológicos conforme o campo mental em que se ajuste. Então, nós também, além das contribuições, nós vemos, estudando a reencarnação, lá atrás nós vimos a reencarnação, as respostas que o Espírito nos dá, que a mãe e a mente da mãe tem um papel fundamental na organização da nova estrutura que vai servir para que o Espírito se manifeste nessa realidade. O cérebro é a sede da mente, diferentemente do pensamento lá, que é o espírito, e o corpo espiritual, como foi dito numa das respostas anteriores. A mente elabora as criações que lhe fluem da vontade, apropriando-se dos elementos que a circundam, vontade compreendendo-se aí os impulsos também, as compulsões que nos levam ao encontro das satisfações, dos prazeres que podem, de uma certa forma, nos levar a sentirmos-nos superior aos outros, melhores que os outros, iludidamente donos de alguma coisa. Elementos que a circundam, incumbindo-se o centro coronário, que está aqui no alto da cabeça, ligado à glândula pineal ou epífise, de fixar automaticamente a natureza da responsabilidade que lhe diga respeito. Então, tudo que eu faço repercutirá inevitavelmente em mim. Está no livro Evolução em Dois Mundos, capítulo 2. Aí o André Luiz vai nos falar sobre, considerando o axioma segundo o qual a natureza não dá saltos, o início do processo evolutivo do espírito dentro da condição humana ocorre lenta e progressivamente, diz Allan Kardec, o espírito fica num estado inconsciente durante numerosas encarnações, é uma coisa meio que mecânica, nascer, renascer, sobre, assim, o controle inflexível do determinismo. A partir de determinado momento, quando o livre-arbítrio já se manifesta, o livre-arbítrio é o resultado do desenvolvimento da nossa inteligência e da nossa consciência, então é uma conquista também, aí nós começamos a talvez ter uma interferência mais positiva nas novas experiências que viveremos aqui nessa dimensão e nas consequências que experimentaremos quando desprendermos dessa realidade para reentrarmos na realidade espiritual, onde o tormento, o remorso, o complexo de culpa ou então a fuga deliberada nos levará à realidade que nós fazemos jus e aos quais nós nos sintonizaremos pela lei da afinidade a espíritos que estão no mesmo nível. A luz da inteligência não se faz senão aos poucos, e a responsabilidade real só começa quando o espírito age livremente e com conhecimento de causa. Então, inteligência mais desenvolvida, talvez na fase em que nós estamos aqui no planeta Terra. Não é nem após a primeira nem a segunda encarnação que a alma tem consciência bastante nítida de si mesma para ser responsável por seus atos, talvez só após a 100ª ou a 1000ª. Nós já vimos isso em apresentações anteriores. Durante longos períodos, o espírito encarnado é submetido à influência exclusiva dos instintos de conservação, comida, barriga cheia e sexo, prazer sexual. Pouco a pouco se transformam em instintos inteligentes, ou melhor, se equilibram com a inteligência. Quando eu começo a perceber que talvez não seja necessário comer tanto, talvez não seja necessário comer tanta carne, não seja necessário me assemelhar aos animais quase que irracionais, na tentativa de, não sustentação do meu corpo, mas de planificação dos meus prazeres, gástricos. Mais tarde, sempre gradativamente, a inteligência domina os instintos. Só então começa a séria responsabilidade que se amplia em razão do desenvolvimento da consciência. Isso foi dito em 1864 pelo Kardec. No ponto em que estamos, fevereiro, a inteligência está bastante desenvolvida para permitir ao homem julgar sadiamente o bem e o mal. E é também desse ponto que a sua responsabilidade é mais seriamente empenhada. Então, os habitantes da Terra, independente da condição, têm a noção do que é o certo e errado, do bem e do mal, e se buscam o caminho daquilo que nós interpretamos como mal, isso vai funcionar em favor dele e faz parte do processo de aprendizado. Como numa sala de aula, nem todos os alunos têm o mesmo interesse pelas matérias que são ministradas. Uns preferem outras, outros preferem aquela,
mas na verdade cada um também tem um nível de absorção, uma capacidade de retenção diferente, uma capacidade de assimilação. Apontados pelo Espiritismo como responsáveis pelos comportamentos retardadores da evolução espiritual, os efeitos comportamentais conhecidos como egoísmo e orgulho podem ser entendidos como naturais do processo, derivados da emoção e da inteligência. Então isso faz parte ou não. O orgulho e o egoísmo nascem de um sentimento natural, um instinto de conservação. Isso é fatal. Todos os seres têm essa condição, essa característica. Todos os instintos têm sua razão de ser e utilidade, porquanto Deus nada pode ter feito de inútil, pondera Kardec. Ele não criou o mal, o homem é quem o produz, abusando dos dons de Deus em virtude do seu livre-arbítrio. E o Espiritismo, através do Evangelho segundo o Espiritismo, vai nos dizer que o mal, na realidade, é a alavanca que nos empurra na direção do progresso, porque exercitando constantemente atitudes que prejudicam-nos e prejudicam quem está ao nosso redor, nós vamos entrando em processos de punição, autopunição, de complexo de culpa, de remorso, e vão nos fazendo desejar ir na direção oposta. E aí começa efetivamente uma caminhada mais consciente na direção do progresso. Contidos em justos limites, qualquer sentimento é bom em si mesmo, seja o bom ou o mal, seja o bem ou o mal. O exagero, o excesso é que o torna mal e pernicioso. O mesmo acontece com todas as paixões que o homem frequentemente desvia do seu objetivo providencial. Ele não foi criado egoísta nem orgulhoso por Deus, que o criou simples e ignorante. O homem é que se faz egoísta e orgulhoso, desvirtuando o instinto que Deus lhe outorgou para a sua conservação. Não podem os homens ser felizes se não viverem em paz. Isto é, se não os animaram sentimentos de benevolência, indulgência e condescendência recíprocas. Numa palavra, enquanto procurarem esmagar-se uns aos outros, está no livro Obras Póstumas, uma análise que Kardec faz sobre orgulho e egoísmo. A maior parte das misérias da vida tem origem no egoísmo dos homens. A biologia molecular conseguiu provar a ação do pensamento sobre a estrutura celular. A vida biológica obedece então a princípios anteriores aos considerados pelos conhecimentos científicos atuais. A célula nervosa é uma entidade de natureza elétrica, diz André Luiz lá nos livros da metade do século XX, que diariamente se nutre de combustível adequado. Há neurônios sensitivos, motores, intermediários e reflexos. Existem os que recebem as sensações exteriores e os que recolhem as impressões da consciência. Em todo o cosmos celular agitam-se interruptores e condutores, elementos de emissão e de pensamento, de recepção. E lembrando que o pensamento vibra na velocidade da luz, como foi dito ali pelo André Luiz há pouco, você imagina como é que isso aí é absolutamente dinâmico, intenso e provoca reações. A mente é a orientadora desse universo microscópio, mesmo nas coisas involuntárias, em que bilhões de corpúsculos de energias multiformes se consagram a seu serviço. Dela emanam as correntes da vontade, determinando vasta rede de estímulos, reagindo ante as exigências da paisagem externa ou atendendo às sugestões das zonas interiores. Então estamos em constante conexão. Existe um livro chamado Trilhas da Libertação, do Manuel Filomeno de Miranda, que vai começar com uma digressão sensacional sobre o holismo. É um livro que vai falar sobre mediunidade de cura, sobre esses médios que ganham dinheiro com as ações dos espíritos através deles. Colocada entre o objetivo e o subjetivo, a mente é obrigada pela divina lei a aprender, verificar, escolher, repelir, aceitar, recolher, guardar, enriquecer-se, iluminar-se, progredir sempre. Quer dizer, são processos contínuos, não param nunca. A gente está sempre aprendendo, verificando, escolhendo, repelindo, aceitando, recolhendo, guardando, enriquecendo-se, iluminando-nos, sempre progredindo. Tal é a lei. Do ponto ou do plano objetivo, recolhe os atritos e as influências da luta direta, nesse contato aqui, nessa dimensão. Da esfera subjetiva, que é a que está nos bastidores, absorve-lhe a inspiração, mais ou menos intensa, das inteligências desencarnadas ou encarnadas, que lhes são afins. Ou seja, aquelas que nós atraímos, como um imã atrai
o seu semelhante, e os resultados das criações mentais que lhe são peculiares. Ainda que permaneça aparentemente estacionária, a mente prossegue seu caminho sem recuos, sob a indefetível atuação das forças visíveis e das forças invisíveis. Está no livro Obreiros da Vida Eterna, 1947. Esse senhor aí é o Dr. Bruce Lipton, grande biólogo molecular americano, e aí existem algumas conexões com o que nós dissemos até agora sobre a mente. A mente subconsciente, que é o instinto, que é o sistema límbico, né? Vamos ver o que ele fala. O subconsciente é o grande centro de dados e programas desprovido de emoção, cuja função é simplesmente ler os sinais do ambiente e seguir uma programação estabelecida sem nenhum tipo de questionamento ou julgamento prévio, que é o impulso, que é a compulsão. A mente subconsciente é como um disco rígido do computador que armazena nossas experiências de vida. Isso a gente, com o Espiritismo, sabe que vem desde as fases ancestrais. Os programas são basicamente comportamentos de estímulo-reação. Estímulo-reação. Quando um estímulo é captado, gera automaticamente a mesma reação comportamental que foi aprendida na primeira vez em que foi detectado. Pode ser em qualquer fase da evolução. O Emmanuel então fala, nosso processo de elaboração mental começa no impulso externo ou interno, caminha para o desejo, desejo emoção, emoção pensamento, pensamento sentimento. A mente consciente, o Dr. Bruce Lipton fala o seguinte, que é a tal da inteligência, que é esse sistema neocórtex cerebral, né? A evolução dos mamíferos mais desenvolvidos, incluindo os chimpanzés, os cetáceos, as baleias, os golfinhos e os humanos, criou um nível novo de consciência chamado autoconsciência ou mente consciente. Foi um passo muito importante em termos de desenvolvimento. A mente anterior, predominantemente subconsciente, é nosso piloto automático. Já a mente consciente é nosso controle manual. Por exemplo, se uma bola é jogada em direção ao nosso rosto, a mente consciente mais lenta pode não reagir em tempo de evitar a pancada, né? Mas a mente inconsciente, capaz de processar cerca de 20 milhões de estímulos ambientais por segundo versus 40 estímulos interpretados pela mente consciente no mesmo segundo, nos fará piscar e nos desviar. As duas mentes formam uma dupla dinâmica, então todos nós as temos, e isso é apenas uma tentativa de racionalizar, de tornar didática a compreensão a respeito de nós mesmos. Está no livro Biologia da Crença e no livro também Evolução Espontânea, do Dr. Bruce Lipton. E hoje, através das pesquisas dos sempre interessados americanos, nós sabemos que nós somos capazes, através de experiências laboratoriais, nós, seres humanos, somos capazes de produzir 50 a 60 mil pensamentos por dia. 50 a 60 mil pensamentos por dia. E esses inúmeros pensamentos, na realidade, em grande maioria, apenas expressam as coisas negativas. 50 a 60 mil pensamentos por dia. Vamos em frente. Agora nós vamos entrar no corpo. E diz o Espiritismo a respeito do assunto. Instrumento de trabalho do espírito no processo evolutivo em nossa dimensão existencial, como surgiu o corpo físico? O corpo de carne é a criação mental no caminho evolutivo. O prodigioso corpo do homem na crosta terrestre foi erigido pacientemente no curso dos séculos. E o delicado veículo do espírito, que é o corpo espiritual ou perispírito nos planos mais elevados, vem sendo construído célula a célula na esteira dos milênios incessantes, capítulo 21 do livro Entre a Terra e o Céu. O espírito preside a formação e a sustentação do corpo físico, ou seja, quando nós alcançamos a condição humana, nós já estamos como que automaticamente produzindo essas novas formas das quais nós nos revestimos, aquela luz no início da nossa apresentação. Consciente ou inconscientemente, desde a hora primeira da organização fetal. O corpo físico é mantido pelo corpo espiritual, que é esse corpo perispiritual intermediário, né? A cujos moldes se ajusta, e desse modo a influência sobre o organismo sutil é decisiva para o envoltório de carne, em que a mente se manifesta também lá no capítulo 21 do livro Entre a Terra e o Céu. O perispírito para a mente é uma cápsula mais delicada, mais suscetível de refletir a glória ou a viciação.
Quando é glória, é luz. Quando é viciação, é desarmonia, é desestruturação, desorganização. O espírito que de uma certa forma está com a mente totalmente destrambelhada no plano espiritual pelos processos de culpa, ele perde a sua, de uma certa forma, simetria, sua própria estrutura esteticamente mais harmônica, em virtude dos tecidos rarefeitos de que se constitui, porque ele reflete a realidade mental, que por sua vez reflete a realidade emocional que vem antes do racional. Está no Libertação, capítulo 4. Nossa atividade mental nos marca o perispírito. Então, se a mente está permanentemente em ação, se o pensamento não consegue ser estancado, nem na meditação, nem em um processo de estado alterado de consciência, na prece, na regressão de memória, o pensamento está sempre dinâmico. Isso está repercutindo no nosso perispírito, causando desarmonias que vão, por sua vez, muitas vezes, serem somatizadas no corpo físico. Libertação, capítulo 4. Ativação da parte mecânica do aparelho reprodutor. Por que mecânico? Porque no Livro dos Espíritos existe lá, no tópico que fala sobre encarnação dos espíritos, um negócio doido, né? Pergunta Kardec. Mas existem corpos para os quais não foram determinados espíritos? Aí a resposta é sim. Existem processos onde não existe espírito e ele não vinga, não nasce. Na realidade, aquilo é uma prova para o pai e para a mãe. E aí, em 1958, o André Luiz vem trazer a visão de um século depois. No livro Evolução em Dois Mundos, falamos sobre gestação frustrada, dizendo que esses processos acontecem por conta da ansiedade, assim, quase que incontrolável da mãe, ou da futura mãe, ou da candidata mãe, ou daquela que pretende ser mãe, sê-lo. E, na realidade, ela provoca uma ativação desse processo e faz as gravidezes, muitas vezes, apenas psicológicas ou falsas, né? Então, a ativação da parte mecânica do aparelho reprodutor na formação de novos corpos não é uma simples coincidência, quer dizer, o óvulo estava madurinho, na posição correta, o espermatozoide conseguiu chegar lá nos 200 a 300 milhões que foram ejaculados, nos 5 mililitros ali de esperma, e ele venceu e chegou lá. Isso aí aconteceu por uma mera coincidência? Vamos ver o que os espíritos falam. O corpo da mulher é um vaso anímico de elevado poder magnético, ou um molde vivo destinado à fundição e refundição das formas. Isso foi dito no século XX, metade pelo André Luiz no livro, repassou nos André Luiz ao ver Clarencio no livro Entre a Terra e o Céu. Esse vaso atrai a alma sequiosa de renascimento e que lhe é afim, lhe reproduzindo o corpo denso. Como a terra engole a semente para doar-lhe nova germinação consoante os princípios que encerra. Tanto no livro Entre a Terra e o Céu, quanto no livro Missionários da Luz, esses aspectos são muito bem explorados pelo André Luiz. Inclusive, o Missionários da Luz, segundo o médium Chico Xavier, ficou com a recepção suspensa durante algumas semanas, porque isso é em 1944 e a espiritualidade que estava por trás do André Luiz, porque o André Luiz foi mero porta-voz, na realidade julgava que alguns conceitos de genética e embriologia eram muito precoces para serem trazidos para a nossa realidade, que tinha que se esforçar para avançar, como realmente o fez ao longo de todo o final do século XX. Assimilando recursos orgânicos com auxílio da célula feminina, fecundada e fundamentalmente marcada pelo gene paterno, a mente elabora por si mesmo novo veículo fisiopsicossomático. Quer dizer, é o corpo espiritual e o corpo físico que estão sendo elaborados, atraindo para os seus moldes ocultos as células físicas a se reproduzirem pela caliocinese, de conformidade com a orientação que lhes é imposta, isto é, refletindo as condições em que ela, a mente desencarnada, se encontra. Quer dizer, o novo corpo vai, de uma certa forma, apesar das contribuições genéticas, refletir a condição do espírito. Por isso que existem criaturas que renascem com deformidades físicas, que renascem com deformidades mentais, e outras que renascem, às vezes, dentro de um conceito de normalidade, e manifesta-se o câncer na primeira infância, nessa ou naquela região, que são áreas lesionadas em vidas passadas, às vezes pelo uso do corrosivo com que destruiu a forma física, às vezes da bala que muitas vezes danificou as suas estruturas mentais na área da memória, na área dos reflexos
derivados dos nossos sistemas internos, às vezes prejudicados na visão, na audição, entre outros processos que nós estamos vendo hoje se multiplicarem, né? Porque a realidade dos espíritos que vem vindo aí das regiões inferiores do nosso planeta na área espiritual, ela de uma certa forma se reflete nas estruturas que vão se formando aqui, não é? Às vezes atendendo até programas que estão além da nossa compreensão, que objetivam dar nesse momento aqui uma grande oportunidade do espírito se redimir, se reabilitar perante os equívocos do passado. Plasma-se desse modo com a nova forma carnal, olha lá, novo veículo ao espírito. Quando ele está falando nisso, ele está falando de perispírito, porque é o que vai sobreviver, que se refaz ou se reconstitui em formação recente, entretecido de células sutis, veículo esse que evoluirá igualmente depois do berço, que persistirá depois do túmulo, quer dizer, é a nossa configuração, nossa parte morfológica no plano espiritual. Isso está lá no capítulo 12, nos 2 últimos tópicos do Evolução em Dois Mundos. E a questão da hereditariedade em relação àquilo? Funciona com inalienável domínio sobre todos os seres em evolução, mas sofre naturalmente a influência de todos aqueles que alcançam qualidades superiores ao ambiente geral. Quer dizer, quando o espírito está um pouquinho mais evoluído, ele na realidade consegue interferir com o auxílio daqueles que estão cuidando das reencarnações antes daqui acontecer. Quando interessado em experiências novas no plano da crosta, que é esse nível que nós estamos, é merecedor de serviços intercessórios, as forças mais elevadas podem imprimir certas modificações à matéria, desde as atividades embriológicas, determinando alterações favoráveis ao trabalho de redenção. Missionários à Luz, capítulo 12. A hereditariedade, qual é aceita nos conceitos científicos do mundo, tem seus limites. Filhos e pais, indubitavelmente, ainda mesmo quando se catalogam distantes uns dos outros, sob o ponto de vista moral, guardam sempre afinidade magnética entre si. Desse modo, os progenitores fornecem determinados recursos ao espírito reencarnante, mas esses recursos estão condicionados às necessidades da alma, que lhes aproveita a cooperação, porque no fundo somos herdeiros de nós mesmos. Então tem hereditariedade biológica e a hereditariedade psicológica, que vai se sobrepor à primeira, né? Como explicar as alterações de humor da gestante nos processos gestacionais? É comum a verificação de exagerada sensibilidade na mulher que engravida. A transformação do sistema nervoso nessas circunstâncias é indiscutível. Muitas vezes a gestante revela decréscimo de vivacidade mental e não raro enuncia propósitos da mais rematada extravagância. Há mulheres que adquirem antipatias súbitas, outras se recolhem a fantasias tão inesperadas quanto injustificáveis. A gestante é uma criatura hipnotizada a longo prazo. Tem o campo psíquico invadido pelas impressões e vibrações do espírito que lhe ocupa as possibilidades para o serviço de reincorporação no mundo. Quando o futuro filho não se encontra suficientemente equilibrado diante da lei, que é o normal, né, geralmente, e isso acontece quase sempre, a mente maternal é suscetível de registrar os mais estranhos desequilíbrios, porque a maneira de um médium estará transmitindo opiniões e sensações da entidade que a empolga. A inopinada aversão de muitas gestantes contra os próprios maridos, por exemplo, né, ocorre sempre que o inimigo do pretérito volta à carne, a fim de resgatar débitos contraídos para com aquele que lhe servirá de pai. Vemos filhas que foram evidentemente fortes desafetos das mães, em passado remoto ou próximo. Tal a animosidade que lhes caracteriza as relações. E aí aqueles conceitos de ontem à noite, da constelação familiar, vão se ampliando. Graças a Deus, pelo que o Eduardo falou lá ontem, o Bert Hellinger, com a influência da mulher reencarnacionista, está repensando os conceitos que fazem com que as criaturas sejam herdeiros dos seus ancestrais, dos seus antepassados. São sim, mas é porque esses antepassados são os mesmos que estão reencarnando na continuidade dos processos evolutivos. Em tais ocorrências, as filhas são muito mais afins com os pais,
vivendo psiquicamente em harmoniosa associação com eles e distanciadas espiritualmente das mãezinhas, que por vezes tudo fazem debalde para quebrar as barreiras da separação. Uma outra coisa que foi dita ontem, e evidentemente para não conturbar, porque o tempo também estava correndo, a questão do filho adotivo. O Emmanuel fala, e eles falam aí nos aulas do André Luiz, que o adotivo é o filho do passado que volta, mesmo na replicação assistida, mesmo na reprodução assistida. Por mais absurdo e incrível que isso possa parecer, eles estão voltando. E esse que renasce através da contribuição genética de um que deu sêmen lá no hospital, na verdade vai ficar desesperado para conhecer seu pai, mas ele está diante dele. Porque esse pai aqui, que às vezes fisionomicamente é muito parecido com o filho, embora não seja filho biológico, na realidade essas aparências fisionômicas, elas têm muito a ver com a influência da mãe. Porque a mente da mãe, ela vai, muitas vezes, ela quer um filho homem, mas na verdade está programado a renascer uma mulher. Só que na realidade aquela mulher vai aparecer com traços, muitas vezes, próximos da masculino, porque a mãe, com a sua modelagem mental, com a sua influência, como a gente vê, uma enxertia, ela vai influenciar naquelas formas que estão muito plásticas, muito sutis, as influências do pensamento na mente, né? Em tais ocorrências, as filhas são muito mais afins com os pais, vivendo psiquicamente em harmoniosa associação com eles. Isso é muito comum. O Freud, ele não estava desprovido de razão quando falou no complexo de Electra e complexo de Édipo. Na verdade, essas atrações de mães por filhos e pais por filhas estão apenas repercutindo aquelas experiências não concluídas ou mal concluídas em existências passadas que vieram para ser agora, de uma certa maneira, contidas para que a criatura consiga desenvolver um sentimento superior em relação às paixões avassaladoras que os animaram outrora. E distanciadas espiritualmente das mãezinhas, porque existe, isso é muito comum, e por vezes tudo fazem debalde para quebrar as barreiras de separação. Em ligações dessa natureza, a esposa, por devotamento ao companheiro, cede facilmente à necessidade da alma que volta ao reduto doméstico para fins regeneradores, e em se tratando de alguém com intensa afinidade junto ao chefe do lar, vê-se o marido docemente impulsionado a oferecer maior coeficiente afetivo à companheira, de vez que se sente envolvido por forças duplas de atração. Se, sob dobrada carga de simpatia, dá muito mais de si, mesmo em atenção e carinho, facilitando a tarefa maternal da mulher. No método de trabalho do espírito no processo evolutivo, como surgiu o corpo físico? O corpo de carne é a criação mental no caminho evolutivo. O prodigioso corpo do homem na crosta terrestre foi erigido pacientemente no curso dos séculos, e o delicado veículo do espírito nos planos mais elevados vem sendo construído célula a célula na esteira dos milênios incessantes. Está no Entre a Terra e o Céu. A sustentação do corpo físico, consciente ou inconscientemente, desde a primeira hora da organização fetal, quer dizer, por trás daquilo que as células biológicas conseguem oferecer de contribuição, existe o operador do sistema, que chama-se espírito. O corpo físico é mantido pelo corpo espiritual. Então, o espírito organiza o corpo espiritual que se replica no corpo físico, a cujos moldes se ajusta, e desse modo a influência sobre o organismo sutil é decisiva para o envoltório de carne em que a mente se manifesta. Também está lá no Entre a Terra e o Céu, capítulo 5. A ativação da parte mecânica do aparelho reprodutor na formação dos novos corpos, isso nós já vimos, né? Nós já vimos. Vamos ver isso aqui de novo, talvez tenhamos que vê-la mesmo, né? O corpo da mulher é vaso anímico de elevado poder magnético ou molde vivo destinado à fundição e refundição das formas. Esse vaso atrai a alma sequiosa de renascimento e que lhe é afim disso. E essa afinidade no livro Falou e Disse, 1981, 82,
se surpreende quando Augusto César Neto, dirigindo-se aos jovens, pede que a moçada dá uma maneirada nessas festas de embalo, que na época eram festinhas ingênuas, né? Onde sexo, álcool e drogas se misturavam, porque às vezes reencarnações aconteciam fora daqueles planos da espiritualidade. E o Caio falou, pô, mas o André Luiz não falou que está tudo dentro de um plano, tudo organizado? Aí o Emmanuel veio falar sobre afinidade e herança numa mensagem, onde ele fala, quando nós estamos envolvidos, por exemplo, nas dependências do sexo, do álcool, da droga, nós temos criaturas que às vezes se ajustam a nós, como imantadas mesmo, porque fluem através de nós das sensações que a ausência do corpo não lhes permite desfrutar. E às vezes essa ligação é tão intrínseca, tão profunda, e às vezes esse espírito que está ligado a nós desde vidas passadas também, porque nós nos tornamos dependentes assim necessariamente nessa vida, nós já trazemos a compulsão, o impulso pelos aprendizados, às vezes equivocados de outras vidas, e essa ligação às vezes acaba resultando numa gravidez indesejada, que está apenas antecipando aquilo que deveria acontecer na continuidade da nossa experiência reencarnatória. Então a gente vem antes da hora, que é uma forma, uma tentativa às vezes da espiritualidade interceder através da dor auxílio, que é uma forma de manifestação da dor em nossas vidas, né? De impedir que a gente se perca ou perca a existência com um investimento alto para 23 bilhões do lado de lá para 7 mil vagas aqui, para você voltar dentro daquelas condições, daquelas circunstâncias necessárias para a sua reabilitação perante as leis divinas, perante aquelas criaturas em meio às quais você vai renascer, não é um acontecimento assim que se improvise num estalar de dedos. Então, para evitar que se frustre aquela experiência, aquele corpo que se recebeu perfeito até então, quando você começa a se, de uma certa forma, desviar e tornar-se totalmente submetido aos efeitos da droga, do álcool, dos vícios de maneira geral, a espiritualidade então libera, então vai antes da hora, e aí você renasce. Então, lhe reproduzindo o corpo denso, por isso aquela finha ali, como a terra engole a semente para doar em nova germinação, consoante os princípios que encerram. Assimilando recursos orgânicos com auxílio da célula feminina, fecundada e fundamentalmente marcada pelo gênio paterno, a mente elabora para si mesma, por si mesma, melhor dizendo, novo veículo físico-psicossomático, isso que nós já temos mesmo, atraindo para os seus modos ocultos as células físicas a se reproduzirem pela cariocinese, que é a divisão celular, de conformidade com a orientação que lhes é imposta, isto é, refletindo as condições em que ela, a mente desencarnada, se encontra. Plasma-se desse modo, com nova forma carnal, novo veículo ao espírito, que se refaz ou se reconstitui em formação recente, entretecido de células sutis, veículo esse que evoluirá igualmente depois do berço e que persistirá depois do túmulo. Esse livro aí, ele contém informações preciosas que confirmam muito do que foi dito pelo André Luiz lá atrás e que nós acabamos de repetir aqui. Experiências psíquicas além da cortina de ferro. Duas jornalistas ligadas a uma universidade americana foram autorizadas a percorrer os países ditos socialistas lá nos anos 70. E eles encontraram coisas incríveis lá desenvolvidas nos países ditos comunistas. Então, na década de 60, inúmeras experiências com plantas, animais e seres humanos, levadas a efeitos na Universidade de Kirov, na antiga União Soviética, mas também outras na Polônia, na Tchecoslováquia, na Romênia, acoplando um imenso microscópio eletrônico a equipamento capaz de produzir imagens fotográficas mediante a aplicação de uma descarga elétrica de alta frequência, máquina chamada máquina Kirlian, comprovaram, conforme anunciado em publicações científicas da região lá, em 1968, o seguinte: a existência de um corpo energético equivalente a todo organismo vivo unificado, capaz de emitir campos eletromagnéticos próprios, sendo a base dos campos biológicos. Eles chamaram isso de modelo organizador biológico, dizendo que ele antecede a organização desse corpo físico, destacando que a bioluminescência visível nas fotografias Kirlian é causada pelo bioplasma,
e não pelo estado elétrico do organismo, sendo o plasma biológico do corpo energético específico de cada organismo, de cada tecido e possivelmente de cada biomolécula. Essas pesquisas elas foram consideradas pela comunidade do lado ocidental, do lado não comunista, e não evoluíram mais lá também porque o dinheiro acabou, né? E como dizia Margaret Thatcher, o comunismo é muito maravilhoso quando o dinheiro dos outros financia, né? Quando você tem que lutar pelo seu, aí o comunismo deixa de ser importante. Quando o ser humano perde um dedo ou um braço e tem uma perna amputada, ainda conserva o equivalente, como foi mostrado nessas fotos. Uma espécie de fantasma do dedo ou da perna, provando a existência de uma matriz de energia em todas as coisas vivas. Por isso que o cara tem a sensação de que o braço está lá, que a mão está lá, seja pelos condicionamentos ou talvez por essa matriz que não foi amputada. Que esse corpo bioplásmico, isso é legal, ó, se carregaria pela respiração. Aí você vê o André Luiz, 1944, Missionários da Luz. André, 70% do que nutre o nosso corpo vem da respiração, que a gente inocula constantemente. 30% é o suplemento que você perde nas energias da atividade física. Só que nós fazemos o inverso, a gente come 70% e respira 30%, né? É assim? Renovando as reservas de energia vital, ajudando a regularizar os padrões energéticos perturbados, processo constatado no exato instante em que ocorria. Quer dizer, eles fotografaram tudo isso, e isso está nesse livrinho aqui, que hoje eu acho que é só em sebo que você acha. Acho que não é publicado mais. Que, lá, 1970, Sheila Ostrander e Schroeder. Na realidade, no Brasil, ele apareceu em 1975. Foi a primeira edição que esse está aqui na tela. Finalmente, doenças. Vamos ver o que os caras falam. Como, sob o prisma do mundo espiritual, entender a falta de saúde ou a manifestação das doenças? A saúde é questão de equilíbrio vibracional que o Dr. Joaquim Murtinho Nobre falou lá atrás. O Dr. Joaquim Murtinho falou lá atrás, que depois deu origem ao laboratório Murtinho Nobre, né? De conformação de frequências. Naturalmente, enquanto na Terra, esse problema implica uma equação de vários parâmetros, quais sejam a respiração e a atividade, o banho e o alimento. Forçoso é, todavia, convir que as raízes morais são sempre os fatores de maior importância, não somente na vida normal, senão também e em particular nas horas conturbadas. Nesse livro aqui, Falando a Terra, o Chico Xavier serviu de instrumento para grandes inteligências brasileiras e algumas de fora do Brasil. Algumas delas ligadas à área médica, professores de faculdade, como o Dr. Miguel Couto, que é quem disse isso aqui, né? Numa mensagem chamada Mentalismo, onde ele preconiza algumas coisas importantes que estão ditas na continuidade do trabalho. E também o Murtinho Nobre. Tem outros médicos, professores universitários que lá estão. Tem uma mensagem, que na verdade é quase um livro, tem 10 páginas, intitulada Notícias, do Abel Gomes, acho que é Abel Gomes. E o Abel, na realidade, ele vai nos dar as suas impressões a respeito da sua percepção do mundo espiritual. É um livro de 1952, 53, são acho que mais de 50 mensagens, tem o Rui Barbosa, Dom Pedro II, o Roberto Soter, alguns médicos importantes, professores universitários em Minas, Rio de Janeiro, né, como o caso do Miguel Couto, quem falou isso. Livro Falando a Terra, se vocês puderem ler, muito interessante. Também está lá no Pai Google hoje, está disponibilizado para você fazer download, se você gosta de ver na tela, é fácil. A extrema vibratilidade do espírito, olha, velocidade da luz, o espírito é o pensamento puro, produz estados de hipersensibilidade nas estruturas que o compõem, no corpo espiritual, no corpo físico, os quais em muitas circunstâncias se fazem sentir por verdadeiros desastres organopsíquicos. Esse daí já foi Joaquim Murtinho quem falou também no livro Falando a Terra, na mensagem interessante que ele vai construir sobre saúde. Aqui é saúde, e do Miguel Couto é mentalismo, onde ele faz um prognóstico a respeito do dia que o homem conseguir perceber o poder que ele tem na sua mente, ele não fica mais doente e se cura das doenças que tem. E isso está sendo, de uma certa forma, confirmado, né? Quem assistiu a palestra da
da Cristina Gonzalez, que vai fazer novamente aqui na Casa do Caminho, é professora daqui, na área de psiquiatria, há 22 anos, e ela, na realidade, falou a respeito das evoluções dentro do campo da psiquiatria, através de um congresso que aconteceu lá em Santa Catarina, agora no mês de novembro, e trouxe-nos grandes notícias do que está acontecendo pelo mundo sobre as descobertas que o Bruce Lipton, que é aquele cara que nós mostramos há poucos minutos, fez lá nos anos 80 nos Estados Unidos sobre o poder da mente, do pensamento, sobre a renovação, replicação, reestruturação, reharmonização celular. Bom, energias, o pensamento é uma energia, atraem energias da mesma natureza, que é energia vibrada com a contribuição da nossa emoção, daquilo que nós já trazemos por dentro de nós como reflexos do bem, do mal, do certo, do errado, da alegria, da tristeza, do ódio, do perdão. E quando estacionários na viciação, na sombra, que são esses lados negativos, as forças mentais que exteriorizamos retornam ao nosso espírito. Por isso que o Masaharu Taniguchi, que não era médico, mas ele tem vários livros que falam sobre mente e câncer, por isso a Louise Hay mostra que se você muda a sua forma de pensar através de padrões que você vai incorporando em você, você se cura às vezes de doenças que surgiram em sua vida e que não fazem parte daquilo que se trazia no programa reencarnatório. Você criou elas aqui porque você não fez nada para se modificar. Você continua com ódio do seu pai, com mágoa da sua mãe, com ódio do seu marido, da sua mulher, e as suas áreas mais vulneráveis se desorganizam na multiplicação celular que o Bruce Lipton fala, anormal, e também pelas modificações do pensamento você consegue reestruturar e reorganizar tudo isso, engrossando dessa forma as grades da prisão em que nos detemos irrefletidamente, convertendo-nos a alma num mundo fechado, em que as vozes e os quadros dos nossos próprios pensamentos, ruminando mágoa, ruminando ódio, ruminando rancor, acrescidos pelas sugestões daqueles, porque você atrai também a influência espiritual compatível, daqueles que se ajustam ao nosso modo de ser, que são amigos, são parentes, são simpatizantes, nos impõem reiteradas alucinações. Durante a reencarnação, a criatura elege automaticamente para si mesmo grande parte das doenças. Kardec disse isso lá no século XIX. Se lhe incorporam as preocupações, está na Revista Espírita, rende-se habitualmente às sugestões do mal, criando em si não apenas condições favoráveis à instalação de determinadas moléstias, enfermidades, doenças no cosmo orgânico, mas também ligações aptas a funcionarem como ponto de apoio ou pontos de apoio para as influências perniciosas e interessadas em vampirizar-lhe a vida. Está dito lá no século XIX, repito. A grande maioria das doenças tem a sua causa profunda na estrutura semimaterial do corpo espiritual, chamado perispírito. Havendo o espírito agido erradamente nesse ou naquele setor da experiência evolutiva, vinca o corpo espiritual com desequilíbrios ou distonias que repassam-se ao espírito e que se replicam nas futuras experiências através do perispírito que se organiza no corpo físico que vai se compor e o predispõe à instalação de determinadas enfermidades conforme o órgão atingido, porque os órgãos também recebem sobrecargas, às vezes das tensões emocionais que nós criamos, e por terem já uma predisposição pelo uso indevido, sobrecarregando com as substâncias inadequadas com que os, de uma certa forma, sobrecarregamos, vai vulnerabilizado a permitir que a doença se manifeste. Está no livro Leis de Amor, 1963, Emmanuel, André Luiz, Chico Xavier e Valdo Vieira. A invasão microbiana, olha que interessante, fungos, vírus, bactérias, isso aí já era uma tese que existia lá no século XIX, no século XX estava para ser confirmada, e o André Luiz vem trazer a resposta na Evolução em Dois Mundos. Essa invasão microbiana está vinculada a causas espirituais? Os micróbios patogênicos se associam a elementos sutilíssimos de ordem espiritual. Emmanuel falou isso para Clementino de Alencar, Jornal Globo, 1935, está no livro Notáveis Reportagens de Chico Xavier. Excetuados os quadros infecciosos, vem André Luiz nos socorrer, pelos quais se responsabiliza,
A ausência de higiene comum, das depressões criadas em nós, por nós mesmos, depressões, pensamentos, nos domínios do abuso de nossas forças, fazemos mais do que nosso corpo consegue aguentar no carnaval, nos outros excessos que cometemos, bebemos demais, comemos demais, seja adulterando as trocas vitais do cosmo orgânico pela rendição ao desequilíbrio, seja estabelecendo perturbações e prejuízos dos outros, plasmam nos tecidos fisiopsicossomáticos que nos constituem o veículo de expressão, corpo físico, corpo espiritual, determinados campos de ruptura na harmonia celular. Verificada a disfunção, toda zona atingida pelo desajustamento se torna passível de invasão microbiana. Qual praça desguarnecida? Resistência foi-se. Porque as sentinelas naturais não dispõem de bases necessárias à ação regeneradora que lhes compete, permanecendo muitas vezes em devedor do ponto lesado, buscando delimitar-lhe a presença ou jugular-lhe a expressão. Desarticulado, pois, o trabalho sinérgico das células, nesse ou naquele tecido, aí se interpõem as unidades mórbidas, quais as do câncer, chega a esse ponto, e nesta doença imprimem acelerado ritmo de crescimento a certos agrupamentos celulares entre as células sãs do órgão em que se instalem, causando tumulações invasoras e metastáticas, compreendendo-se, porém, que a mutação no início obedeceu a determinada distonia originária da mente, cujas vibrações sobre as células desorganizadas tiveram um efeito de projeções de raio-x ou de radiações ultravioleta em aplicações impróprias. Emerge então a moléstia por estado secundário em largos processos de desgaste ou devastação pela desarmonia que compele a usina orgânica a esgotar-se de balde na tarefa ingente da própria reabilitação no plano carnal. Com base nas revelações do plano espiritual, é possível ter-se uma ideia das causas fundamentais das doenças? É interessante isso. Doenças kármicas. Aqueles que, por vezes diversas, perderam vastas oportunidades de trabalho na Terra, pela ingestão sistemática de elementos corrosivos, como sejam o álcool e outros venenos das forças orgânicas, tanto quanto os inveterados cultores da gula, quase sempre atravessam as águas da morte como suicidas indiretos e, despertando para a obra de reajuste que lhes é indispensável, imploram o regresso à carne em corpos, desde a infância, inclinados à estenose do piloro, à ulceração gástrica, ao desequilíbrio do pâncreas, à colite e às múltiplas enfermidades do intestino que lhes impõem torturas sistemáticas, embora suportáveis no decurso da existência íntegra. Inteligências notáveis, com sucessivas quedas morais, através da leviandade, pedem formas orgânicas ameaçadas de paralisia e reumatismo, visitadas de achaques e neoplasmas diversos que lhes obstem os movimentos demasiado livres. Companheiros que em muitas circunstâncias se deixaram envenenar pelos olhos e pelos ouvidos, comprometendo-se em vasta rede de criminalidade através da calúnia e da maledicência, imploram veículos fisiológicos castigados por deficiências auditivas e visuais que lhes impeçam recidivas desastrosas. Intelectuais e artistas que despedem sagrados recursos do espírito na perversão dos sentimentos humanos, por intermédio da criação de imagens menos dignas, rogam aparelhos cerebrais com inibições graves e dolorosas para que, nas reflexões do temporário ostracismo, possam desenvolver as esquecidas qualidades do coração. Se a gente ler o livro O Sétimo Selo, do Valdemar Demarque, médium, e do espírito do irmão Virgílio, nós vamos ver que atualmente na Terra, a televisão e os meios de comunicação de massa estão sob uma influência incisiva e obstinada dos espíritos que querem retardar, querem conturbar a reforma que se opera no planeta desde o século XVIII, metade do século XVIII, como diz Kardec. Homens e mulheres que abusaram dos dotes físicos, manobrando a beleza e a perfeição das formas para disseminar a loucura e o sofrimento naqueles que lhes admitiam as falsas promessas,
Solicitam corpos vulneráveis às dermatoses aflitivas, quais os eczemas e as tumorações cutâneas, ou portadores de alterações da tireoide que os constranjam a reiteradas lutas educativas. Grandes faladores que escarneceram da divina missão do Verbo, conturbando multidões ou enlouquecendo almas desprevenidas, suplicam doenças das cordas vocais para que, atravessando afonias periódicas, desistam de tumultuar os espíritos por intermédio da palavra brilhante. E milhares de pessoas que transformaram o santuário do sexo numa forja de perturbações para a vida alheia, arruinando lares e infelicitando consciências, imploram equipamentos físicos atormentados por lesões importantes no campo genésico, experimentando desde a puberdade inquietantes desequilíbrios ovarianos e testiculares. A cegueira, a mudez, a idiotia, a surdez, a paralisia, o câncer, a lepra, a epilepsia, a diabetes, pênfigo, loucura e todo um conjunto das moléstias dificilmente curáveis significam sanções instituídas pela misericórdia divina, portas adentro da justiça universal, atendendo-nos aos próprios roubos para que não venhamos a perder as bênçãos eternas do Espírito a troco de lamentáveis ilusões humanas. Doenças de longa duração. As moléstias longas e complicadas guardam função específica. Por vezes é tão grande a incursão da alma nas regiões de desequilíbrio que mais extensa se faz para ela a viagem de volta à normalidade, às vezes mais uma existência. O tempo de inferno restaurador corresponde ao tempo da culpa deliberada entre a terra e o céu, capítulo 35. As doenças mentais, quase todas as perturbações congeniais da mente, as deficiências físicas ou mentais, transtornos psiquiátricos, na criatura reencarnada, dizem respeito a fixações que lhe antecederam a volta ao mundo. E em muitos casos, os espíritos enleados nesses óbices seguem de perto ao túmulo, do berço ao túmulo, em recuperação gradativa, experimentando choques benéficos através das terapêuticas humanas e das exigências domésticas, das imposições dos costumes e dos conflitos sociais, deles tirando vantagens do que podemos considerar por extroversão indispensável à cura das psicoses de que são portadores. As doenças emocionais, milhões de pessoas irascíveis pelo hábito de se polarizarem facilmente, nervosonas, viciam os centros nervosos fundamentais pelos excessos da mente sem disciplina, convertendo-se em portadores do pequeno mal, em dementes precoces e neurastênicos de tipos diversos. Doenças de absorção fluídica, olha aí, essa é nova, hein? Assim como o corpo físico pode ingerir alimentos venenosos que intoxicam os tecidos, também o organismo perispiritual pode absorver elementos de degradação que lhe corroem os centros de força, com reflexos nas células materiais, assim como nós absorvemos também os elementos positivos do passe, através do corpo espiritual. Se a mente da criatura encarnada ainda não atingiu a disciplina das emoções, se alimenta paixões que a desarmonizam com a realidade, pode a qualquer momento intoxicar-se com as emissões mentais daqueles com quem convive e que se encontrem no mesmo estado de desequilíbrio, seja encarnado ou desencarnado. Às vezes, semelhantes absorções constituem simples fenômenos sem maior importância. Todavia, em muitos casos, são suscetíveis de ocasionar perigosos desastres orgânicos. Isso acontece normalmente quando os interessados não têm vida de oração, cuja influência benéfica pode anular inúmeros males. Doenças por contato com espíritos doentes. O intercâmbio do pensamento é movimento livre no universo. Desencarnados e encarnados em todos os setores da atividade terrestre vivem na mais ampla permuta de ideias. Cada mente é um verdadeiro mundo de emissão e recepção, e cada qual atrai o que se lhe assemelha, ou se lhes assemelha. Os tristes agradam os tristes, os ignorantes se reúnem, os criminosos comungam na mesma esfera, os bons estabelecem laços recíprocos de trabalho e organização. No livro da doutora Edith Fiore,
intitulado Possessão Espiritual. Ela descobre, não é espírita, nada disso, ela é psicóloga e tem uma atividade clínica intensa, mais de 20 mil pacientes. Ela fala naquela altura do livro, ela fala sobre isso aqui, pessoas que morrem da família e que ficam às vezes muito ligados a remanescentes e conseguem pela afinidade repassar para eles os sintomas que experimentaram no fim de sua vida, às vezes de uma doença de longo curso, e que na verdade não são diagnosticados pelos médicos, não encontram nenhuma normalidade no funcionamento das peças do organismo. E aquilo lá se dá pelo contato, que é isso que o cara está falando aí. E o André Luiz tem alguns exemplos na sua obra. Doenças auxílio, essa aqui também é legal. Ó, transformando-se em núcleo de correntes irregulares, a mente perturbada emite linhas de força que interferirão como tóxicos invisíveis sobre o sistema endócrino, comprometendo-se a normalidade das funções. Mas não são somente a hipófise, a tireoide ou as cápsulas suprarrenais as únicas vítimas da viciação. Múltiplas doenças surgem para a infelicidade do espírito desavisado que as invoca. Moléstias como aborto, encefalite letárgica, esplenite, apoplexia cerebral, loucura, nevralgia, tuberculose, coreia, epilepsia, paralisia, as afecções do coração, as úlceras gástricas, duodenais, cirrose, icterícia, histeria e todas as formas de câncer podem nascer dos desequilíbrios do pensamento. O Dr. Joaquim Murtinho falou isso bem antes da Louise Hay aparecer na fita, do Bruce Lipton descobrir lá sobre a ação do pensamento sobre as células. Isso é dos anos 50. Em muitos casos são inúteis quaisquer recursos medicamentosos, porquanto só a modificação do movimento vibratório da mente muda a forma de pensar. A base de ondas simpáticas poderá oferecer ao doente as necessárias condições de harmonia. Geralmente a desencarnação prematura é o resultado de longo duelo vivido pela alma invigilante. Esses conflitos prosseguem na profundeza da consciência, dificultando a ligação entre a alma e os poderes restauradores que governam a vida. Está lá no livro Falando a Terra, na mensagem que eu já citei. Esse tio aí é o Dr. Richard Gerber, um americano, também não é espírita. Escreveu esse livro aqui, eu já citei ele quando eu falei da prece ano passado no trabalho sobre espiritualidade, né, naquele evento. Na verdade, esse livro é fantástico. Para quem gosta de estudar, quem não tem medo da verdade, só lê o livro aí. O homem fez aí uma bíblia realmente a respeito dessa chamada medicina vibracional. E ele vai falar algumas coisas interessantes para nós agora. O livro é de 1988, só que chegou aqui no Brasil só acho que em 1995. O médico norte-americano Richard Gerber publica o livro Medicina Vibracional, em que desenvolve uma visão einsteiniana dos sistemas vivos. Ou seja, visão einsteiniana, energia e matéria são a mesma coisa em formas de apresentação diferente, mas tudo emana da energia. Alguns pontos a serem considerados das suas conclusões. Todos os organismos dependem de uma força sutil, vital, que cria uma sinergia graças a uma singular organização estrutural dos componentes moleculares. Matéria é uma forma de energia, que é o que o Einstein propõe em 1905. Consciência é uma espécie de energia que está integralmente relacionada com a expressão celular do corpo físico, participando da contínua criação de saúde ou doença. Existe no ser humano um corpo etérico. Olha lá os russos, olha lá o Kardec, que é o corpo espiritual, que é um molde, modelo organizador biológico dos russos, corpo espiritual para o espiritismo, perispírito, holográfico de energia, que orienta o crescimento e o desenvolvimento do corpo físico. Ele é que modela esse corpo aqui, ele que se reconstrói a cada nova encarnação que vai começar. Por sinal, detectado nos anos 50 por cientistas russos através da experiência com a chamada eletrofotografia, a fotografia Kirlian, denominado por eles modelo organizador biológico. Os seres humanos são sistemas dinâmicos de energia que refletem os padrões evolutivos do crescimento da alma. A consciência humana está constantemente aprendendo, evoluindo, se desenvolvendo. À medida que a percepção espiritual desse processo dinâmico de mudança tornar-se mais disseminado, haverá uma reação em cadeia
e transformará toda a espécie humana. E o André Luiz vai terminar com um prognóstico incrível para levar. A mente, tanto quanto o corpo físico, pode e deve sofrer intervenções para reequilibrar-se. Diz o André Luiz, mais tarde, a ciência humana evoluirá em ciência psíquica, ou melhor, cirurgia psíquica, tanto quanto hoje vai avançando na técnica operatória, com vistas às necessidades do veículo de matéria carnal. Isso foi dito em 1953. No grande futuro, o médico terrestre desentranhará um labirinto mental com a mesma facilidade com que atualmente extrai um apêndice condenado. Entre a Terra e o Céu, capítulo 13. Muito legal isso, né? E aí está a bibliografia e aí está o encerramento.